Mas enquanto você vai abrindo, eu pretendo finalizar hoje o capítulo 1, se Deus quiser. Essa é a minha intenção, não sei se é de Deus, mas vamos lá. Mas o interessante é que eu já tinha assim todo o esboço. Na verdade, eu costumo fazer anotações, esse é um hábito meu. Eu faço todo um estudo, as anotações, mas já era umas quase 4 horas da tarde hoje, até eu fui para o quarto de novo para orar mais um pouco, porque apesar de eu ter compreendido no sentido do que eu li a palavra, eu ainda estava com um certo anseio no meu coração de que eu precisava ouvir algo de Deus, para não apenas ter uma compreensão da leitura, mas uma compreensão do propósito. E aí eu vou para o quarto e oro nesse sentido. Deus, eu sei que tem mais alguma coisa. Eu sei que o Senhor ainda quer me falar algo. Eu preciso compreender o propósito do que nós vamos buscar entender aqui hoje. E aí eu começo a orar, olha que interessante. Eu estava com a porta do quarto aberta. Aí a Cláudia entrou no quarto. Falou, o que está fazendo? Eu falei, não, estou orando mais um pouco. Aí ela sentou do meu lado. Né, Cláudia? E aí ela começou a conversar comigo. E eu quase fiquei irritado, porque eu queria orar e ela parou para conversar. Mas a mulher, quando quer conversar, meu irmão, para o que você está fazendo e dá atenção, tá? Por favor. Tá bom? Mas foi tão... Não é que foi tão de Deus, foi de Deus. Porque ali ela entrou num assunto, e no discorrer desse assunto, ela toca num ponto que foi realmente o que eu precisava entender. E aí... Já voltando um pouquinho para a palavra, nós vamos seguir lá do versículo 4 em diante, amém? Então você já pode se ater aí no versículo 4. E eu confesso para vocês que é um pouco desafiador falar sobre essa parte, porque ela está trazendo aqui um assunto que o Dudu já começa a rir, né? O Dudu, ei, Dudu, eu vou botar você na próxima a falar disso. Porque ela começa a entrar no assunto da predestinação, assim a palavra lhe dita, no assunto da eleição, e aí existe aquele amplo, né, debate, mas eu entendo que é um debate construtivo, não uma luta. A gente que às vezes de forma imatura quer brigar, mas o embate do entendimento é positivo. Aquele embate entre calvinistas, entre os arminianos, sobre aquela questão da predestinação, do livre-arbítrio, e aquela, né, discussão interminável, que nós vamos ir para o céu e ninguém vai entrar num acordo até o final. É mais ou menos por aí, tá? Então assim, eu não quero me ater a esse assunto de tentar explicar o calvinismo, de tentar explicar a forma que os arminianos entendem, principalmente focado no sentido da salvação, porque o assunto é muito mais amplo que isso. Eu quero, na verdade, trazer uma compreensão muito simples, que eu acho que vai destravar a forma de você olhar para esses textos que nós vamos falar sobre predestinação, sobre eleição. Quando você for ler o livro de Romanos também, que é um livro que fala muito sobre esse assunto da predestinação, da eleição, você vai, eu creio, conseguir ver com outros olhos, amém? Só que para isso eu preciso da sua atenção, senão você vai sair daqui sem entender nada. Mas antes de eu entrar no assunto da eleição, eu vou tocar no assunto que a Cláudia falava comigo, que foi a chave, que eu acredito que é o fundamento, talvez, dessa mensagem e do que a gente precisa ouvir. Entende? A Cláudia, ela falava comigo sobre senso de pertencimento. Se eu tiver qualquer coisa errada, você me corrige, tá? Eu até pedi para ela, me fala mais sobre isso, porque é um termo mais no sentido psicológico, científico. Eu não entendo. Ela tentou simplificar. E eu falei, vai simplificando mais que está difícil. Daí eu levei no último nível assim, né? Que os psicólogos vão se retorcer. Mas a grande questão é que a Cláudia tentava, na verdade ela me explicava e eu tentava entender. Que nós como ser humanos, todo ser humano, normal, tá certo? Nós temos a necessidade de um senso de pertencimento, certo? Por quê? Desde a nossa criação, nós temos uma total dependência de outra pessoa, certo? E isso gera em nós esse senso de pertencimento. Aí, claro, nós podemos, a partir daí, ir para 2 caminhos. Ir para o caminho bom, porque nós precisamos pertencer a algo, certo?
Isso é algo que a ciência explica, mas eu acredito que Deus colocou dentro de nós. Então isso pode nos levar a algo muito bom, porque eu tenho a necessidade de pertencer a um grupo, certo? A questão é a escolha desse grupo, amém? Porque nós sabemos que o ser humano ele é um ser sociável, e também pela palavra, nós como cristãos, nós precisamos viver como corpo, certo? Então a grande questão aqui é senso de pertencimento. Por quê? Muitas vezes nós falhamos nisso no sentido cristão. Por quê? Nós, por essa necessidade de um senso de pertencimento, nós acabamos buscando uma identificação em muitas coisas que aparentemente são corretas, lícitas e verdadeiras, mas acabam nos tirando do que é principal e primordial para nossas vidas. Quer ver o que eu vou te dizer? Quem aqui escolheu estar aqui hoje, e talvez tantas pessoas escolheram estar em outras congregações, porque a única coisa que te interessa é Jesus? Normalmente não é esse o motivo. Normalmente a gente se identifica com o pastor, a gente se identifica com a forma que o pastor fala, normalmente a gente se identifica com o ambiente, a gente se identifica com um estilo musical. É ou não é verdade? Quando nós vamos escolher um lugar para congregar, a gente normalmente parte desses aspectos. E é comum, as pessoas vêm e falam: nossa, pastor, eu gosto tanto como o senhor fala, porque o senhor fala devagar, o senhor não grita, o senhor explica, então eu gosto da sua mensagem. Que bom, né? Feliz por isso, glória a Deus. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, se amanhã eu não estiver mais aqui, e aparecer um outro pastor que ministra de forma diferente, e aquilo te incomoda. E eu não estou dizendo que você não possa ir para outro lugar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aí existe o risco, e isso acontece, porque quando eu paro de ter uma identificação com a pessoa do pastor, com o estilo da mensagem, com o estilo da música, com o ambiente, eu não muitas vezes troco de ambiente, mas eu me afasto de Cristo. E esse é o risco. Por quê? Porque nunca teve uma identificação verdadeira com Jesus. E eu não estou dizendo que essas outras coisas não possam ser levadas em conta. Mas se tudo isso for colocado no lugar de Jesus, nós facilmente seremos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Entende o que eu estou falando? Porque no primeiro dia que você tiver uma treta comigo, ou por alguma outra coisa que você gosta, aquilo parar de acontecer, você se frustra não só comigo, mas você se frustra com Deus, e você se afasta de Deus. Mas o dia, e a gente espera que isso seja sempre verdade em nossa vida, que Jesus seja o principal motivo de eu estar nesse lugar. E aí o dia que eu tiver uma treta com o pastor, uma treta com o irmão, o dia que algo que eu não gosto acontecer, eu vou entender que eu estou num ambiente divino, que eu estou num ambiente em que Jesus é o Senhor, e por isso eu acredito que até esse problema vai se tornar bênção na minha vida, porque nós temos um Senhor que nos governa, amém? Então isso nós precisamos ter consciência como igreja. A nossa maior identificação essencialmente precisa ser Jesus Cristo, porque senão, meu irmão, qualquer coisa é muito fácil, infelizmente isso é muito fácil, a gente criar algo para agregar pessoas. É muito fácil a gente criar coisas para que você se sinta pertencente do ministério da igreja, mas talvez nunca você se sinta pertencente de Jesus Cristo. Esse é um dos motivos. Agora, logo nós vamos colocar a fachada, né, Ricardo? Vai sair em nome de Jesus. Que nós não estamos nos identificando na placa como igreja, mas sim como ministério. Quer dizer que aqui não é igreja, Fernando? Aqui nunca foi uma igreja, porque nós somos a igreja, entendeu? Aqui é um ambiente que nós nos reunimos como igreja.
Porque a gente sair daqui e ir lá para o meio da rua, a igreja se muda para a rua e não para esse lugar. Está entendendo o que eu estou falando? Então nós nos identificamos, quando nós nos juntamos, que nós somos igreja e nós estamos em um ministério, porque ministério fala de trabalho. E trabalho fala de responsabilidade. Então a gente quer que você venha aqui sim nesse lugar, que você permaneça conosco, mas com um senso de responsabilidade. Entenda que você está num ministério. Um ministério que está aqui para trabalhar, para cumprir a vontade de Deus. E no primeiro dia que alguma coisa acontecer, nós continuamos trabalhando, porque nós estamos servindo a Jesus e não o pastor. Porque eu sou bem sincero, se depender de mim, visitar você, ser o cara mais querido do mundo, logo você sai da igreja. Que eu sou ruim nisso. Infelizmente, eu sou ruim. Queria ser melhor, mas não consigo ainda. Vou me esforçar. Hã? Vou despiorar. Ai. Mas entendendo essa questão do pertencimento, agora eu vou entrar na questão da eleição. Tá vendo, Edu? Eu fui longe aqui, cara. E eu vou desmistificar essa questão. Eu espero que eu consiga isso. Você nunca mais vai ficar confuso quanto a isso, amém? Então vamos lá. Nós estamos em 2023, certo? Ano passado, em novembro, o que a gente foi fazer? Quem lembra? O que teve em novembro do ano passado? Eleição. Treta. Aí tem outras coisas que a gente não pode falar aqui, senão cai a live. Mas aí não é o assunto, tá? Mas aqui no versículo 4, ele começa falando isso. Porquanto Deus nos escolheu. Ou em outras versões, porquanto Deus nos elegeu. E elegeu no quê? Elegeu nele. Então, para que você compreenda o que é uma eleição de Deus, da mesma forma que nós, ano passado, a gente saiu da nossa casa para ir até uma urna eletrônica, totalmente intocável, né? Tem que falar isso, senão cai a live. Totalmente intocável. E nós fomos escolher um candidato, para de rir. E nós fomos escolher um candidato e a maioria, certo? A teoria é essa. E a maioria que recebesse os votos se tornaria nosso governante, certo? Agora imagina o processo contrário. Imagina Deus indo votar em algo. Inverteu o processo? Não é nós que estávamos, nós fomos escolher um governante. Agora imagina um governante indo escolher algo. Aí Deus chega diante do... Eu vou fazer a urna, aquela antiga, tá? Aí Deus chega diante dessa urna, ele tem duas cédulas. Aí ele tem uma cédula de condenação e ele tem uma cédula de salvação. Deus tem uma escolha. Deus está fazendo uma eleição. E aí ele precisa colocar essa cédula dentro da urna para determinar, para pré-determinar o futuro da humanidade. E aí Deus, ele faz o seu voto. Ele escolhe pelo voto da salvação. E o voto da salvação não era um papel em que ele dizia salvação, mas o voto que nos garante a salvação é o sacrifício de Jesus Cristo. Então é como se Deus chegasse naquela urna e ele tinha lá a condenação de Satanás contra nós, e ele poderia dizer: os votos de Satanás eram muito maiores do que o voto de Jesus, do que o voto de Deus, no sentido numérico. Entende o que eu estou falando? Imagina uma balança. Imagina que os votos seriam pesados e não contados. Aí Satanás vem e faz o voto dele. Aí ele tinha o voto de toda a culpa da humanidade. E aí a balança pesa. Pum. Aí vem o voto de Deus. Aí Deus vem e faz um voto apenas. Mas é o voto do sangue, do sacrifício de Jesus Cristo, que é incomparavelmente maior que todas as coisas. E ao colocar isso na balança, a balança do lado da salvação pesa mais e Deus ganha a eleição. Faz sentido para você? Faz sentido, Du? Sério? Não? Mais ou menos? Então vamos lá.
Então, a forma que eu compreendo e que eu quero trazer para vocês respeita as outras formas de pensar. Mas no decorrer da palavra a gente vai tocar mais em alguns pontos que vão trazer uma compreensão mais aprofundada nisso. Então essa eleição divina, eu não vejo no sentido da predestinação, entende? Aquela predestinação no sentido da obrigação, porque essa infelizmente é a forma leiga de pensar a predestinação, e não a forma bíblica de valorizar a predestinação. Porque não tem como arrancar isso aqui da Bíblia, tá? Você não vai arrancar a eleição, você não vai arrancar a predestinação da palavra. Ela está aqui, ela está escrita. Paulo é o cara que mais fala sobre isso. Então eu não vejo ela como a eleição divina no sentido da predestinação, mas como eu falei, no sentido que Deus tinha duas escolhas. E Ele toma a escolha da salvação. E aí a gente segue falando aqui. E aí Ele nos escolhe aonde? Nos escolheu nele, certo? E aí o que isso está falando? Ele está falando de uma escolha por nós. Ele está falando de uma graça oferecida por Jesus Cristo, sem levar em conta a nossa condição caída. Entende? É por isso que nós fomos eleitos nele. E nós não fomos eleitos pelo nosso mérito. Quando você vai votar em alguém, você vota na pessoa pelo mérito dela, certo? Não é assim? A gente entende que vai lá escolher o melhor. Mas Deus não fez isso. Deus não foi escolher o melhor. Deus foi escolher o pior. Mas para garantir que nós permanecêssemos escolhidos e eleitos por Ele, Ele precisava de algo que realmente garantisse isso. E a garantia disso é Jesus. É o sangue de Jesus Cristo. Então é o sangue de Jesus Cristo que nos garante que nós somos eleitos, escolhidos por Deus. Porque se Deus olhar para nós, pela nossa condição, a única coisa que nós merecemos é a condenação. Agora, como hoje, porque nós somos cristãos e aceitamos Jesus Cristo, Deus olha para nós, não pela nossa condição, mas pela santidade que há em Cristo Jesus, que habita em nós através do seu Espírito Santo. Então Ele para de nos olhar como os homens caídos, Ele para de nos olhar como aqueles que deveriam ser condenados, mas Ele passa a olhar para nós como família, como pertencentes dEle. Amém? Então, meu irmão, vou te dar uma dica a partir de agora. Quando você for orar para Deus, nunca ore dizendo assim: Deus, eu exijo o meu direito. É a pior oração que um cristão pode fazer, é orar pedindo a Deus o seu direito. Porque o único direito que nós temos por nós mesmos é o direito da condenação. Agora, se nós orarmos: Jesus, pela sua graça, pelo seu sacrifício, pelo seu Filho Jesus, aí Deus vai entender o que você está falando. Pegou o que eu falei aqui? Então não ora pedindo direito, tá bom? Nós não temos nada de bom para apresentar a Deus. Então vamos lá. Aqui versículo 4. Porquanto Deus nos elegeu nele, e precisava ser nele, porque senão nós não poderíamos ser escolhidos. Isso foi feito quando? Antes da criação do mundo. Cara, isso eu acho maravilhoso de Jesus. O dia que eu entendi isso, porque eu, na minha meninice, na minha incredulidade lá atrás, eu achava que Deus fez o mundo, criou o homem, colocou o homem lá, aí deu treta, o negócio saiu do controle, deu tudo errado, aí Deus ficou lá, não sei quantos mil anos, pensando uma solução. Como é que eu vou resolver esse negócio agora? Como é que eu vou alinhar esse povo? E aí Ele decide mandar Jesus, e aí Jesus morre, e aí vem a salvação. Eu, na minha meninice, na minha pouca fé, no meu pouco conhecimento, eu pensava assim. O dia que eu entendi que não foi isso que aconteceu, o dia que eu entendi que Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele já foi imolado, melhor dizendo, com outras palavras, sacrificado por nós antes da criação do mundo, eu falei: cara, que Deus amoroso. Porque eu te pergunto,
você está disposto a fazer um sacrifício hoje, pensa algo valioso para você, pensa algo de valor, realmente que assim, é uma coisa assim que tu vai pensar e dizer assim, cara, eu não sei se eu tenho coragem de abrir mão disso, porque isso é muito valoroso para mim. Pensa aí. Pensou, né? Beleza, tem que ser rápido. Aí você vai pegar isso e vai sacrificar isso. É difícil? É difícil, certo? Mas aí pensa que você pegou o que você tinha de mais precioso e você sacrificou isso por alguém que você não conhece. E além de alguém que você não conhece, é alguém que não é bom. E você vai deixar ali apenas um bilhete, uma carta para essa pessoa, para que um dia ela leia essa carta e ela entenda que isso que você fez vai ser para o bem dela. E ela ainda pode ler a carta e você vai dizer lá na carta assim: olha, meu irmão, isso aqui era algo de muito valor para mim, muito importante, era do vovô, da vovó, né? Aquelas coisas assim. Eu tinha um apego tão grande por isso, mas eu sacrifiquei isso por você, para que um dia você lesse essa carta e escolhesse o caminho correto. E aí a pessoa ainda pode ler isso, botar a carta, pegar o sacrifício, jogar no lixo e seguir a vida dela. Você faria? Quem faria isso? É difícil na nossa condição humana fazer isso, certo? Não é difícil? Saber que alguém pegaria aquilo que para você e eu é mais precioso, é mais valoroso, é tão importante, que você deixaria como garantia de vida para alguém e essa pessoa poderia pegar tudo isso, amassar e jogar no lixo. Mas para Deus isso não foi difícil. E depois eu vou te mostrar na palavra, se der certo, se der tempo, que Deus, além de fazer isso por nós, Ele fez com alegria. Aquilo que para nós é sacrificioso, difícil, Deus faz com alegria. Por quê? Porque tem muito amor envolvido nisso, meu irmão. Deus, Ele não espera você estar em uma condição perfeita, alinhada e qualquer coisa assim, para daí oferecer algo para ti. Não, primeiro Ele oferece algo, e o que? O mais precioso que Ele tinha, para que um dia, quem sabe, você tome uma escolha por Ele. Esse é o amor de Deus. Essa é a presciência de Deus, é maravilhoso. Então tudo isso, meu irmão, foi feito antes da criação. Deus foi colocar o voto lá na urna antes de todas as coisas. Ele não esperou você crescer, ser uma pessoa boa, honrada. Não, Ele sabia da condição do homem. Mas Ele faz um voto de amor por nós, para salvação. Então vamos lá. E aí a palavra ali depois da vírgula, quando fala criação do mundo, vírgula, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas aí então, peraí, Fernando, se você está falando que a gente não tem nada bom, que o nosso direito é só a morte e a condenação eterna, como que Deus quer que a gente fique santo e irrepreensível na presença dEle? Aí, meu irmão, que a gente começa a compreender um pouco mais das verdades de Deus. Porque quando a palavra ela está nos falando, vamos lá. Aí a gente tem que entender uma coisa que chama presciência. O que é presciência? É um conhecimento antecipado. Porque Deus, Ele não fica preso ao tempo, entende? Deus, Ele não está condicionado ao ontem, ao hoje, ao amanhã. Deus, por ser Deus, Ele está em todo tempo, em todo momento. Amém? Deus, Ele é assim. Então tem a presciência de Deus, conhecimento antecipado. O que Ele faz? Ele estabelece através da graça, porque isso é graça, isso é amor. O que Ele faz, o que Ele antecipa por nós é graça. E aí isso nos concede o que? O Espírito Santo, certo? E através do seu Espírito Santo, que habita em nós, aí sim nós temos a condição de santos e irrepreensíveis. Então entenda isso, meu irmão. Isso é importantíssimo na sua vida, na minha vida. A partir do dia em que nós escolhermos ficar sem o Espírito Santo, se é que isso é possível, não quero entrar aqui que é um outro assunto.
Não importa o quão bom você seja, não importa o quanta caridade você faça, não importa o quanto você leia, ore, jejue e fale em línguas, e seja lá o que for. Deus vai olhar para mim e para você e só ver pecado e condenação. Agora, enquanto nós temos aqui dentro de nós o Espírito Santo, a forma que Deus nos olha é como santos irrepreensíveis, mas não por nós, mas sim por Ele. E aí só para fazer um parêntese sobre isso, porque aí também é um outro assunto que a gente pode um dia aprofundar mais, talvez fazer um livro de Gálatas, né? Que aí pega nessa parte que eu vou falar aqui, que é essa discussão mais sobre a graça. Mas eu só vou fazer um parênteses rapidinho para não deixar você confuso. Porque a forma que eu entendo é isso. A única forma de Deus nos ver santos e irrepreensíveis é pelo Espírito Santo. Mas isso de forma alguma nos autoriza a continuar uma vida em pecado. Pelo contrário. Porque se nós por nós mesmos não temos condição alguma de sair do pecado, e isso é verdade, nós precisamos de Jesus, e precisamos do Espírito Santo e da graça que nos salva, por tudo isso que eu recebo, eu tenho maior e mais responsabilidade ainda de viver um processo de santificação. E o que é processo de santificação? É abrir mão da velha vida para viver uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Então não há discussão, não há álibi algum, não há ponto algum na palavra de Deus que você possa encontrar para afirmar que você pode permanecer numa vida em pecado, de forma alguma, meu irmão. Isso aí a Bíblia chama de ser inimigo da cruz de Cristo. Aqueles que pegam a graça de Jesus e distorcem ela para validar uma vida em pecado, isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Entende? Mas esse é assunto para outro dia, outro momento. Gálatas pode falar sobre isso um dia. Mas aqui quando ele fala no finalzinho sobre santos irrepreensíveis, ele fala em sua presença. E esse em sua presença não é apenas aquela presença no sentido de se relacionar. Essa palavra aqui, diante de sua presença, ou, deixa eu achar aqui, perante ele, ela está falando de não só de um estar presente, mas é um estar presente diante de um juiz. Então o que nos garante que no dia final, no dia do julgamento final, nós chegaremos diante de Jesus e não seremos condenados pelo nosso pecado é o quê? É o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Essa é a garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo. Porque o estar diante dele não é estar apenas de se relacionar, mas é o estar para um dia ser julgado. Porque nós passaremos por isso. Porque o que Paulo está descrevendo nessa carta de Efésios é exatamente a mensagem das boas novas. É a mensagem da salvação. Então, boas novas é porque é boa, tá, gente? Para começo de conversa, ela é boa, boa, boa. Então, meu irmão, quando você for pregar o evangelho para alguém, não chega falando assim, você vai para o inferno. Porque aí é a velha mensagem, é a garantia que nós já tínhamos antes de Jesus, que nós iríamos ser condenados. Entendeu? Mas a boa nova é que nós não precisamos mais ser condenados. Porque nós temos uma escolha por Jesus, para não sermos mais condenados. Essa é a boa nova do evangelho, amém? Versículo 5. Aí, vai lá, Du, predestinação. Vem falar aqui, Du. Não, tô brincando. Pega o cara desprevenido falar disso, né? Mas vamos lá, vamos ler o versículo, depois a gente fala um pouco sobre isso. Versículo 5, ele segue dizendo assim: e, em seu amor, o que ele fez? Ele nos predestinou. É a mesma versão que está ali? Sim, né? Predestinou. Para quê? Para sermos adotados como filhos. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, segundo o quê? A benevolência da sua vontade. Esse versículo ele é precioso. Então vamos lá. Conceito básico de predestinação.
ou melhor, conceito errado, talvez, de predestinação. A gente entende predestinação como uma obrigatoriedade, que nos tira qualquer tipo de, nem vou falar escolha, eu não gosto da palavra escolha, mas nos tira qualquer tipo de interação. Ficou bom agora, né, Edu? Caprichei, viu? Porque realmente, a gente um dia estava debatendo, e essas questões são tão legais de falar, porque a gente, quando vai para a discussão dos arminianos e dos calvinistas, alguns acreditam que você é escolhido e por isso é salvo, e outros escolhem Jesus, por isso são salvos. Aí então é aquela discussão da predestinação e do livre-arbítrio, né? Aí a gente foi, e a conversa foi indo e foi fluindo, a gente chegou numa conclusão que também não existe livre-arbítrio na Bíblia. Então não é uma questão de escolha, é muito mais uma questão de interação. Aí, mas peraí, eu vi que um monte de gente franziu a testa assim, como assim não tem livre-arbítrio? Me disseram a vida inteira que tem esse negócio. Meu irmão, nós vamos chegar lá depois, mas já vou adiantar o assunto. Se nós éramos escravos de Satanás, Satanás tinha o direito da nossa vida, certo? Pelo pecado da humanidade, não pelo que eu fiz, mas pelo pecado da humanidade que nós carregamos. Então ele era dono de nós, certo? Aí o que Jesus faz? Vai lá, morre na cruz e paga o preço do nosso pecado. Então ele nos compra de volta, certo? Se ele nos compra, ele é o que nosso? Dono. Certo? E se você é dono de algo, é você que tem escolha sobre o que você é dono, ou o comprado escolhe sobre o dono? Então já também não tem muito livre-arbítrio, mas tem interação, tem a forma que você se relaciona. E aí, para não achar que Deus também te faz como uma marionete, meu irmão, a única coisa que a gente está querendo dizer é que não tem livre-arbítrio, mas tem a palavra. A única escolha que nós temos, digamos assim, que aí eu posso colocar essa palavra, é uma escolha de viver o Evangelho, de viver a palavra de Deus. Porque se eu faço uma escolha fora da palavra de Deus, existe um risco de eu voltar ao velho dono. E essa não é a vontade de Deus e nem a nossa. Entendeu o que eu falei? Ou ficou mais confuso? Então, a questão da predestinação, num conceito talvez errado, é aquela obrigatoriedade que nos tira qualquer tipo de interação. Mas, se a gente for olhar para essa palavra, é uma coisa que a gente tem que aprender na leitura bíblica, tá? Presta atenção que isso aqui é importante. Quando você vai ler a Bíblia, você chega numa palavra dessa, que muitas vezes não é fácil, não fica presa nela. Não fica preso na palavra. O que você faz? Segue lendo. Como se diz, abre uma caixinha e deixa em aberto. Segue lendo. Lê um capítulo, lê 2, volta a ler 2, 3 para trás. Aí você vai ter uma compreensão da mensagem toda. Se essa palavra ela não se encaixa na compreensão do todo, nós compreendemos a palavra errada. Porque uma palavra não vem anular toda uma mensagem, certo? Que daí não faz sentido. Aí é como se a Bíblia tivesse sido escrita errada, e não foi. Então é a nossa forma de ler que está errada. Então se a gente olhar a predestinação, olhando para um todo da Bíblia, e não só apenas para a palavra, aí eu olho o quê? Vamos lá, pré. O que é pré? É antes, né? Então é um predestino. Ficou melhor de entender? Não soa até mais leve essa palavra? Então o que Deus fez quando antes da criação do mundo Ele oferece Jesus em nosso lugar? Ele nos dá um predestino. Então aí sim, aí vamos ler de novo. E em seu amor, Ele nos deu um predestino. Para quê? Para sermos adotados como filhos. Agora uma coisa que parecia pesada ficou até bonita. Para mim ficou. Virou poesia, é verdade, parece João escrevendo. Ah, João é lindo. Ah, esses João são tudo poético. Então, é uma forma que Deus criou um predestino para que nós fôssemos
adotados como filhos. Isso é a predestinação. Quer ver um outro texto só para validar o que eu estou falando? João capítulo 1, versículo 11. E esse texto aqui, se a gente for parar só nele, ele quebra essa noção de predestinação no sentido de obrigatoriedade. Quer ver? E fala da predestinação no sentido da interação, do predestino que Deus deu. Por quê? João 1,11 ele fala assim: ele veio para o que era seu. Está falando de Jesus que veio para quem? Quem que era de Jesus? Quem que era o povo escolhido de Deus? Os judeus. Ele era o povo santo, o povo escolhido de Deus. Então Jesus ele vem para quem? Para os judeus. E de fato, primeiramente, Jesus vem para os judeus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, peraí. Se é uma predestinação que me obriga a algo, como pode eu não o receber? Como posso eu não o receber, melhor dizendo? Entenderam? Porque vocês sabem pela palavra que o povo escolhido de Deus foi o povo que colocou Jesus na cruz. Mas se eles não tivessem opção de interação ou de escolha, eles não teriam crucificado a Jesus, mas teriam seguido a Cristo. Mas não fizeram. Eles o negaram. E não só o negaram, como o crucificaram. Mas eles também tinham um predestino estabelecido por Deus, certo? Ou será que Deus se enganou lá atrás quando disse: você, Abraão, você será pai de nações, de muitas nações, você vai formar o meu povo, o povo escolhido? Será que Deus se enganou? Eu acho que não, né? Deus não se engana. Então o povo vive de uma forma desalinhada com a sua vontade, apesar de existir um predestino para ele. E aí segue o versículo: mas a todos quantos o receberam, e aí quem recebeu Jesus, o que acontece? Deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não são filhos de Abraão, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de quem? De Deus. Aleluia! Então não é apenas a nação de Israel que é o povo escolhido de Deus, eu e você somos. Nós somos o povo escolhido de Deus. Agora faz mais sentido para você versículo 5 de Efésios, quando fala que em seu amor Ele nos deu um predestino para sermos adotados como filhos? Mas é por intermédio do quê? Existe uma coisa que intermedia esse direito de filiação. O que é? Fala, gente. Jesus. E aí, então o que é mais importante para mim nessa vida? Se a única forma, é o único intermédio, é o mediador que nós temos, e aquilo que nos garante o direito de sermos filhos de Deus é Jesus, cara, então é nisso que eu tenho que me apegar, é nisso que eu tenho que me identificar. A minha maior identificação tem que ser com Cristo. Amém? Porque eu não sei você, a gente vem para a congregação com uma cabeça talvez errada. A gente não vem para a congregação com uma cabeça de família. A gente vem para uma congregação com uma cabeça de clube. Infelizmente é assim. Porque clube é assim. Qualquer tipo. Qualquer coisa que seja nesse sentido aí. Não sei, se alguém tiver uma palavra melhor para isso, me fala. Mas, por exemplo, o cara gosta de xadrez. Daí ele vai no clube do xadrez. O cara joga de baralho. Ele vai no clube do baralho. O cara gosta de ler, ele vai no clube do livro. Fazendo propaganda aí, viu? Por quê? Porque ele se identifica com algo. Legal, tá bom, faz parte. Agora eu pergunto para você, quem aqui tem família grande? Você se identifica com todo mundo da sua família? Não responde. Não fala. Não fala. Mas domingo, quando tem almoço, você vai lá? Você vai. Se você não vai, você está em pecado. Vai lá. Vai ser luz e sal.
Você vai, não vai? Sal grosso. Não, nada a ver. Pelo amor de Deus, gente. Você vai domingo almoçar com a tua família e tem gente lá que você talvez nem gosta e não se identifica, e se puder você nem conversa. Não é? Mas por que você vai? Porque é da família. Não é, Alicele? Gente, é a Alicele que está rindo, está gravado aqui. Brincadeira. Mora longe, né? Mas você vai lá bastante, eu sei. Tem o lado bom de estar longe, que não vê todo dia, e o lado ruim que quando vai tem que ficar na casa deles, né? Não é? Aí é 24 horas. Experiência própria. É verdade. Não deixa de ser. Mas voltando ao assunto para falar sério, para não virar piada, a gente atura por quê? Porque é família do nosso sangue, mesmo que é diferente de nós. Mas na igreja a gente não pensa assim. Mas espera aí, se a palavra, melhor dizendo, está nos garantindo que pelo sacrifício de Jesus, pelo predestino que Ele me deu, Ele me dá o direito de ser filho. E se eu passo a ser filho e você é filho, o que nós somos um do outro? Irmãos. Se nós somos irmãos, nós somos uma família. E se nós somos família, nós temos que se aturar. E eu não venho aqui porque todo mundo me agrada. Mas eu venho aqui porque eu faço parte disso, porque eu tenho sangue nisso. Essa é a concepção de igreja. Então, meu irmão, para de se identificar com igreja, vou dizer assim, como você se identifica com um clube. Não escolha um lugar para estar como quem escolhe um time de futebol. Que você vai lá, pula, canta, grita e volta para casa e tudo mais que acontece, você não tem responsabilidade nenhuma. Isso não é viver como corpo, tá? Viver como corpo é como quem vive como família. Porque quando é família, você se importa com o outro. Aquilo que talvez no clube te incomoda, quando você vive em família, aquilo não mais te incomoda, mas aquilo te compadece. Entende? Porque é um exemplo muito forte do pastor Paulo Borges, quando ele fala assim: a gente não ajuda aquela pessoa que talvez está numa condição de rua ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque eu não vejo ele como irmão. Mas se fosse de fato um irmão de sangue meu, a gente pararia qualquer coisa e resgataria aquela pessoa. É ou não é verdade? Eu falo que sim, por mim mesmo. Então nos falta uma consciência, um olhar divino sobre todas as coisas, e muito mais aos irmãos da fé. Que coisa, né? Vamos lá? Aí ele segue no finalzinho do versículo, falando segundo a sua benevolência. E essa palavra benevolência ou beneplácito, ela está falando que isso foi uma escolha feita com prazer. Você vê que Deus fez tudo isso, todo esse projeto pré-antecipado, garantido, e Ele está fazendo isso com alegria. A palavra fala que Ele se alegra com quem? Com a nossa presença. Deus tem alegria em mim e em você. Para Deus nós não somos pesados. Para Deus nós não somos difíceis. Nós achamos que é. A gente até ora assim, né? Ó Deus, se eu não estiver te incomodando agora, né? Quem já orou assim? Senhor, se eu não estiver te atrapalhando aí no que o Senhor está fazendo, né? Desculpa Deus, tá de novo aqui, tá? Já orou assim? É mais os obsessivos que oram assim, né, Cláudio? O obsessivo, ele fala bom dia, desculpa qualquer coisa. Desculpa o quê, cara? Só deu bom dia, né? Ele vai dar tchau e fala perdão, cara, se eu fiz algo. Não fez nada. É a culpa, né? Coisa desgraçada. Vamos lá, versículo 6. Versículo 6, ele fala assim, vou resumir esse aqui. Aí tudo isso, né? Tudo isso que a gente compreendeu, aí versículo 6 está falando, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então esse versículo, aprofundando um pouco mais nessas palavras ali,
ele está dizendo que Deus ele tem uma expectativa diante de tudo isso que ele fez, certo? E qual que é a expectativa que Deus tem? Que a gente viva segundo todas as riquezas espirituais que ele nos garantiu, assim como a gente falou semana passada, do versículo 3, quando ele fala que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e porque isso foi feito, ele tem uma expectativa em nós. Cara, Deus deixou tudo pronto, entregou para você, para mim, para a gente ser igreja, na expectativa de que a gente viva com toda essa riqueza que nós recebemos espiritual aqui na terra. Aleluia! E por que talvez você está vivendo como um mendigo na fé? Por isso que eu falei semana passada, por que você ainda está implorando para Deus alguma coisa? Porque se tudo que ele precisava fazer, ele já fez e garantiu. Porque a palavra aqui outorgar ou conceder, dependendo da versão, ele está falando que ele pega aquilo que era dele, que é o Espírito Santo, certo? Espírito Santo de Deus. E o que ele faz? Ele coloca dentro de nós. Ele nos dá uma garantia de toda essa autoridade espiritual. Fez sentido, Alisson? Alisson está cansado. Ele nos garante isso através do Espírito Santo. Então para de viver como um mendigo na fé. Para de viver como um pedinte. Como alguém que está implorando, Deus, olha para mim. Cara, Deus não precisa olhar, Ele habita dentro de você. É muito mais que isso, é uma questão de posicionamento. É uma cidade que se chama Reino dos Céus. E aí parece que a igreja está vivendo na periferia. Desculpa a comparação grosseira aqui, mas vocês entenderam o que eu falei. Enquanto nós tínhamos que estar sendo as autoridades do reino, e não os periféricos do reino. Porque isso já nos foi garantido, já nos foi outorgado. Outorga é um direito de uso. Ele pega o Espírito Santo que é dele, coloca dentro de nós e fala, usa isso aqui, cara. Usa esse negócio. Falar isso, chamar o Espírito Santo de negócio. Usa isso. É só isso que você precisa para viver de forma extraordinária aqui na terra. E essa é a expectativa de Deus para conosco. Então vamos, gente, vamos lá. O que está faltando agora? Te falta alguma coisa a mais? Então quando olha para o problema, não olha com medo, olha com autoridade. Tem tribulação? O Rangel estava falando aqui. Tem tribulação? Cara, é Deus na minha vida. Eu estou precisando desse negócio aqui porque Deus tem alguma coisa com isso. E eu vou lá, eu vou passar, vou vencer, vou crescer em maturidade, vou ter um caráter aprovado diante disso. E o que garante isso? O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. O maravilhoso de Deus, de Jesus Cristo, é que antes dele nos ordenar a fazer algo, ele nos capacita através do seu Espírito Santo. Entende? Então ele não nos manda para uma guerra sem todas as ferramentas. Nós estamos perfeitamente habilitados a sermos autoridade aqui na terra no sentido espiritual. E o que falta? Posicionamento, decisão, vida de fé. Então se levanta, irmão. Né? Como diz o Luiz Hermínio, ele fala, né? Solta o leão que está aí dentro de você. Queria fazer igual, não consigo. Mas ficou bom, né? Vou treinar mais a próxima. Ele empolga o cara, normal. Vamos lá, versículo 7. Vai dar 3 mesmo, Rangel. Profeta. Aí, versículo 7, ele fala assim, nele. Esse versículo aqui para mim é chave também, tá? Nele, que é Jesus, temos o quê? A redenção. O perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue. Segundo o quê? As riquezas da graça de Deus. Então o que é redenção? Se talvez você ainda não sabe, é uma liberdade efetuada pelo pagamento de um resgate. Isso é redenção.
Pelo pecado, como eu falei já antes, nós éramos escravos de Satanás. Ele era nosso dono. Mas aí, Deus pega o mais alto preço, o sangue do seu filho, e diz: quanto você quer no meu povo? Eu estou inventando aqui, tá? Só para você entender o que é redenção. Aí é como se o diabo dissesse: eu quero seu filho. Aí Deus fala: eu pago. Eu pago. Porque ele mesmo, seu filho, sendo meu filho, sendo meu único filho, eu amo mais o meu povo e eu ofereço ele em sacrifício de resgate por eles. Isso é redenção. Oferta de resgate. É um preço pago por mim e por você. É aquela coisa mais preciosa que nós poderíamos ter, que nós colocamos em garantia de alguém que a gente não conhece, que a gente não sabe se vai de fato um dia se importar com isso. É isso que Jesus fez por nós. Essa é a redenção de Jesus Cristo. E o que Ele nos cobra por isso? É graça. Se é graça, meu irmão, Ele não nos cobra nada. Na verdade, Ele espera algo. É diferente. Ele não pede de você sacrifício. Ele não pede de você um esforço no sentido de pagar de volta esse preço. Entende o que eu estou dizendo? Porque Deus não é igual a gente faz assim: você vai lá, imagina que um irmão teu teve algum bem sequestrado, aí você vai lá, teu irmão não tem condição de pagar, você vai lá, bota a mão no bolso, fala: eu vou pagar. Aí você resgata o bem do seu irmão, aí você devolve o bem para o seu irmão. Aí você chega para ele e fala: agora você me devolve tudo em 120 parcelas. Eu vou parcelar para você ainda porque eu sou teu amigo, né? Eu sou teu irmão. A gente faz isso, né? Não, Deus, Ele não está pedindo parcela de volta. Porque o preço não é para voltar, é para ficar. É o Espírito Santo que permanece em nós. Então o Espírito Santo, ele fica como garantia dentro de nós. E qual que é a garantia? A garantia que nós somos salvos. É a garantia que não é mais o nosso pecado a partir de agora. Porque Satanás, ele não pode chegar diante de Deus e falar: olha a vida do Dudu aqui, está tudo errado. Aí Deus vai olhar para a vida do Dudu, vai ver que o Dudu de fato não vale nada, assim como eu também não. Mas vai dizer: não, mas eu tenho uma garantia ali dentro dele, que diz que ele não pode mais ser condenado. Então não adianta acusar mais nada, não tem acusação contra ele. Não tem, porque a garantia está ali. É a garantia do preço que foi pago. Eu vou fazer o versículo 8 e vou encerrar. Aí ele fala assim: e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Cara, isso aqui é poderoso. Porque aí que eu volto lá no sentido da predestinação por obrigação. É como se alguns pudessem ser salvos e outros não. Eu não vejo assim. Porque o que a Bíblia está falando? Que Ele pegou essa garantia da redenção, certo? Que era o quê? O sangue de Jesus, que nos garante as riquezas da graça de Deus. E o que Ele faz com isso? Ele coloca assim? Dudu, Rangel. Não, Ele derrama. Ele não escolhe em quem Ele coloca. Quando você derrama algo, meu irmão, você não vai de conta-gota, você joga. Entendeu? Amém? Só que Ele não joga e derrama como alguém, como um tolo, mas a palavra fala com sabedoria. Porque Deus é sábio no que faz. E a Bíblia fala que Ele espera que todos se arrependam, que todos se convertam. E isso é derramado sobre nós, é abundância. E porque é derramado, lá na frente nós vamos ver que é muito usada a palavra plenitude. E plenitude está falando de algo que foi cheio. E meus irmãos, tem uma coisa que nós podemos ser cheios e plenos, é do Espírito Santo, porque Ele foi derramado sobre nós. Amém? Você quer ficar de pé, meu irmão? Eu vou parar aqui que tá bom. Deus está falando, Deus está pegando e não adianta querer ir muito longe não. Ô João, pode ir. Mas e aí?
Sei lá, talvez você teve aí uma mini aula de teologia hoje. Não sei. Ou pode ser que não valeu de nada. Não sei. Não quero me ir além do que eu sei aqui. Mas a pergunta é, o que você e eu vamos fazer com isso? Porque de tudo isso que a palavra nos fala, ele está dizendo que isso nos foi garantido. Que isso nos foi derramado. Então não foi de conta-gota, não foi de vacina, mas é como alguém que tem algo e derrama sobre toda a terra. E aí a única coisa que é ali que a gente entendeu que isso cabe a nós é o quê? É uma expectativa que Deus tem em nós. Para quê? Para vivermos segundo todas essas riquezas de Deus. Você é rico em Jesus Cristo. Amém? O que Ele tinha de mais precioso, Ele coloca dentro de mim e de você como garantia de que somos seus filhos. Amém? Não deixa, meu irmão, nunca, em momento algum, nem ninguém, nem Satanás, trazer culpa sobre você, trazer condenação sobre você, trazer dúvidas de que somos salvos e filhos de Deus. Porque a palavra ela não deixa brecha alguma para dizer que aqueles que estão nele estão em algum risco. Muito pelo contrário. Ela enfatiza cada vez mais o quão preciosos nós somos. E que tudo isso ele fez antes da criação do mundo. Então, a sua vida, a minha vida não está errada. O que aconteceu até hoje, Deus ele tem uma ferramenta poderosa para remir todas as coisas. E é por isso que a palavra fala, aí a gente vai compreendendo melhor a Bíblia, né? Que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O novo de Deus é o Espírito Santo. E aí, eu falo por mim, não importa o quanto eu pequei no passado, não importa o quanto eu vivi errado no passado, a partir do dia que eu entreguei minha vida a Jesus e recebi o Espírito Santo, eu tenho, espero ter até o fim da minha vida, a garantia de que eu sou filho e sou salvo pelo amor de Jesus Cristo. E aquilo que aconteceu, meu irmão, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu quero te fazer esse convite para o novo hoje, para viver o novo, para transformar a sua mente para o novo, porque talvez você até queria viver, mas não entendia como viver. Mas eu creio que em nome de Jesus, hoje você pode tomar essa decisão, essa escolha por Jesus, com entendimento e sabedoria.